hemos desarrollado este trabajo sobre infodemia. Es un análisis comparativo de cómo, en particular, algo que desde la perspectiva de la sociología de los problemas públicos se denomina actores, emprendedores de causa, es decir, aquellas voces que dentro del debate público sobre la infodemia tienen la posibilidad de influir en el debate, influir en las definiciones y en las informaciones que circulan en la sociedad. Bueno, estas voces, estos emprendedores fueron objeto de análisis de nuestro trabajo y nos interesó en particular poder contrastar cómo en el periodo de la pandemia, en distintos momentos clave, estos emprendedores denunciaron el fenómeno de la infodemia y tuvieron consideraciones, en muchos casos, coincidentes respecto del rol del periodismo científico, el rol del gobierno, el rol de distintas instituciones que estuvieron implicadas en el combate de la pandemia, pero de la desinformación en torno a la pandemia, que ese fue específicamente nuestro objetivo de análisis. Conseguimos reunir un corpus de 17 entrevistas, 10 entrevistados fueron de Brasil y 7 de Argentina, integrados de forma homogénea en cuanto a los grupos profesionales. Teníamos periodistas en ambos países, periodistas científicos, funcionarios de gobierno de distintos niveles gubernamentales, pero sobre todo funcionarios con responsabilidades en salud pública y también médicos. Esto, en síntesis, fue más o menos el contexto y los ejes que tuvimos de trabajo comparando ambas realidades de los países, ¿no? Bom, com relação aos resultados, aos achados, buscamos organizar, né, o conjunto de dados extraídos das entrevistas por meio de 3 grandes categorias que são originárias da sociologia dos problemas públicos, da forma como foram enunciadas, tanto pelo Joseph Gusfield como pelo Patrick Hasentefeld, e que vão, na verdade, pensar as fases de construção de um problema, né, do problema da infodemia, em 3 momentos. Primeiro, o momento de identificação do problema, que a gente vai chamar de naming. O segundo momento, o momento de atribuição de responsáveis, né? Quem são as pessoas responsáveis pelo problema público, que eles vão chamar de blaming. E no terceiro momento, a busca por soluções, geralmente no contexto das políticas públicas, que eles vão chamar de claiming. Na primeira parte, que é a parte de identificação, né, de nomeação do problema da infodemia, os dados mostram, sobretudo, que o conceito, né, o termo fake news, aparece nas entrevistas como um articulador político-midiático do fenômeno, uma forma, na verdade, de definir e atualizar uma prática, um fenômeno que já é antigo. A segunda operação, que é a operação de atribuição de responsáveis, de blaming, o grupo que aparece com maior número de menções e com maior intencionalidade são os meios de comunicação, que funcionam, então, como um espaço que vai operar, né, os discursos políticos em torno da desinformação científica e da infodemia. Existe, de qualquer forma, uma diferença, na verdade, entre a forma como os entrevistados argentinos e os entrevistados brasileiros veem o grupo da mídia. Enquanto os argentinos costumam ver a mídia como uma espécie de bloco que vai atuar, de certa forma, na difusão de desinformação, no caso dos brasileiros, eles vão aplicar aos meios de comunicação a polarização política que o país vivia. Então, eles vão falar de mídias bolsonaristas e de mídias não bolsonaristas. Outros grupos também aparecem como responsáveis, por exemplo, os médicos aparecem, sobretudo, nos 2 espaços como um grupo, embora não necessariamente com muita intenção, na verdade, de desinformar. Um outro grupo que é importante são as redes sociais, na medida em que os algoritmos vão facilitar a difusão desse tipo de conteúdo. E as redes sociais, nesse momento, vai ter uma diferença também entre o Brasil e a Argentina. No caso dos brasileiros, existe uma crítica muito mais enfática, né, ao papel das redes sociais, enquanto na Argentina vai depender de acordo com a rede. Então, algumas redes vão ser vistas como redes realmente mais responsáveis pelos problemas. Outras, como o WhatsApp, por exemplo, vão ter o peso relativizado, né, enquanto culpadas pelo problema da infodemia. E a última operação de construção desse problema que a gente analisou é o que eles vão chamar de claiming, ou seja, a busca por soluções. Nesse momento, o debate de caráter mais legal, normativo, ele chega a aparecer nos 2 grupos, nos 2 países, mas com pesos muito diferentes. Enquanto no Brasil existia um debate mais avançado, porque já existia um PL das fake news, no caso da Argentina não existia nada do ponto de vista legal, e era mais uma espécie de compromisso ético
em relação à qualidade da informação, resultado, por exemplo, de acordos internacionais nos quais a Argentina é signatária. Então, no caso do Brasil, então, a discussão sobre soluções em termos de políticas públicas começa com o discurso sobre o PL de fake news, mas naquele momento os entrevistados são bastante dubitativos sobre a eficácia de uma lei para resolver o problema. E, na verdade, nos dois países, a solução do problema ela vai passar, sobretudo, para ações ligadas à educação midiática e literacia científica. Esse vai ser o ponto, na verdade, que vai ser defendido por esses entrevistados, o que faz sentido se a gente pensar que, basicamente, o nosso corpus era composto por jornalistas e cientistas. Para terminar, né, os nossos dados mostram, pela alta similitude entre os dados, né, dos dois países, como o problema da infodemia assumiu um caráter transnacional no Argentina e no Brasil. Essas entrevistas permitiram justamente a gente entender um pouco como que essas pessoas viam, né, o problema da infodemia nos dois países, e tem servido, né, de uma primeira base de análise para esse projeto que a gente começou ainda em 2022, né, e que a gente está dando continuidade, analisando novas camadas de dados sobre como esse problema foi construído e tem sido construído na Argentina e no Brasil.